Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nessa sexta-feira com essa chuvinha deliciosa, nos preparando para hibernar no final de semana, né? Mas nos reunindo aqui antes para falarmos mais sobre Jesus, para conectarmos os nossos corações nesse sentimento de amorosidade, de amizade, de luz, de amor, para que nós possamos nos fortalecer, reciclar as velhas mágoas e transformá-las em luz, com a ajuda da espiritualidade amiga que nos intui e nos mostra exatamente as lições que precisamos aprender no dia, né? Então sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença de todos. Obrigada por aqueles que colocam a mensagem no chat, ao vivo. Então, vamos continuar sempre com essas vibrações durante todo o nosso estudo de oração, para que a gente mantenha essa conexão com a espiritualidade amiga. Vamos ver quem já está aqui ao vivo. Cisa, boa noite, seja bem-vinda, querida Cisa. Norminha, Dona Maria Laura, Dona Vera, boa noite para vocês. Dona Vanúzia, querida, Dona Solange, David, Marisa, Dona Ivani, Bar, querida, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia, querida, boa noite, seja bem-vinda. E todos os que entrarem agora, né? Bom, hoje nós vamos estudar Fonte Viva. Fonte Viva autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. Nós vamos ler o capítulo 150, a oração do justo. A passagem evangélica encontra-se em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós temos aqui os comentários de Emmanuel. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso, todo anseio, constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo traduzidas no esforço dos seres viventes valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Olha que frase linda. Todas as necessidades do mundo traduzidas no esforço dos seres viventes valem por súplicas das criaturas ao Pai Criador. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixe cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do seu irmão e o aroma se espalhará pela atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto,
o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade. E os teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Muito bonito. Uma lição muito bonita que Emmanuel, aproveitando essa fala de Tiago, né, ele nos traz a reflexão sobre a oração. E essa resposta que a gente busca, né, porque muitas vezes a gente resiste à oração. E às vezes nem sabemos por quê. Às vezes, diante de uma dor intensa, nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos nos conectar com o nosso anjo da guarda, com os mentores que ficam próximos, nos auxiliando, e nós nos perdemos na caverna do nosso eu, nos isolando. Então, aqui tem a resposta para alguns questionamentos que a dor, ela tenta cortar pela raiz a fé que habita no nosso coração. A dor, ela vem com uma revolta, com uma raiva inúmeras vezes. E nós precisamos de prestar atenção, porque às vezes a gente não presta atenção no quanto a dor pode ser um reservatório de raiva. Então, se eu estou sofrendo muito, e não tenho uma compreensão da lei de causa e efeito, se eu não tenho uma fé que eu acredito verdadeiramente na bondade do nosso Pai, na justiça que está sendo feita, é muito fácil a raiva tomar conta, a revolta, é muito fácil o desequilíbrio chegar. Nós percebemos que existem dores marcantes, como a perda de um ente querido, de um filho, de um pai. E nessas horas, muitas vezes, nós escutamos blasfêmias. Antigamente, eu me lembro que as crianças eram levadas aos velórios, então a gente acompanhava os pais no velório. Hoje que é mais raro a gente ver isso, né, também. Mas eu me lembro da dor, do sofrimento, da revolta e muitas vezes dos gritos daquelas pessoas que perdiam o seu ente querido. E muitas vezes a blasfêmia contra o pai, contra o familiar, contra Deus, né? Então, a dor tem esse poder. Se nós não nos evangelizarmos e se nós não adestrarmos essa raiva que habita o nosso eu. Emmanuel coloca que todo pensamento, todo desejo tem uma força para o bem ou para o mal, mas que existe um nível de controle. Nem tudo é possível acontecer, né? Mas ele fala das lições que a natureza nos dá e do quanto que nós estamos constantemente pedindo. E aqui é muito interessante porque ele nos mostra que há processos de solução demorada e respostas que demoram séculos para descerem dos céus à terra. E como nós somos imediatistas, não é mesmo? Como nós queremos uma resposta assim, ó, orei agora, se demorou meia hora, parece que não me escutaram. Porque nós somos ansiosos e muitas vezes temos a fé vacilante. E aqui Emmanuel lembra isso porque diante do infinito do tempo, 100 anos não é nada. Nada, é um piscar de olhos no infinito. Então, um pedido que demore 100 anos, ele, perante o universo, perante o infinito das possibilidades, ele não está demorando.
porque nós temos a nossa visão, né, muito tolhida pela materialidade, pela concretude e pelo processo encarnatório que todos nós estamos envolvidos. Então, para nós, 5 anos é uma eternidade. 10 anos, nossa senhora, né? Principalmente quando a gente não está muito feliz, né? Aquele que não gosta muito do trabalho, pensar que terá que ficar 30 anos é um suplício, né? Mas diante da eternidade, 30 anos não é nada. E Emmanuel destaca que a prece do homem justo, entre todas as preces que chegam até o Pai, ela vem sendo revestida de intenso poder. Ela se destaca pela luz, porque o veio de comunicação é como se fosse um raio de luz que sai do coração do justo e vai até Jesus, até o nosso Pai, até os anjos que vão escutá-lo e ajudá-lo. E aí, ele explica que quem ajunta amigos, amontou amor. E quem amontou amor, acumula poder. O que significa isso? O poder vem da expansão do amor. Quanto mais você ama, quanto mais você envolve as pessoas neste amor, maior o seu crédito lá em cima, né? É sinal que você está conseguindo fazer aquilo que o nosso Jesus querido nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. E quando a gente obedece ao Pai, a gente se destaca. Então, aquele filho, os nossos filhos, como a gente fica feliz, né? E como eles merecem a nossa ajuda quando estão se dedicando a realizar os objetivos propostos por nós, pela família, pelos grupos que estão inseridos, não é mesmo? A gente sente de orgulho. E uma fala desse filho se transforma numa luz que sai do coração dele e chega até o nosso coração. A semelhança da oração do justo, que sai aquela luz do seu coração para o alto. E aí, Emmanuel pede para a gente aprender a agir com justiça e bondade, né? Por que Emmanuel está falando dessa justiça da bondade? Porque quando Tiago fala a oração feita por um justo, justo no hebraico significa íntegro. Então, o justo é aquele homem íntegro, puro sem maldade, sem aquelas mazelas. É um homem com simplicidade na alma. Olha que bacana isso, né? Então, Emmanuel destaca nessa lição o poder da oração e coloca a oração como uma prática do bem. E se nós praticamos muito bem, através das inúmeras orações que podemos fazer, porque a prece, ela pode ser feita por aquele que não tem inteligência, por aquele que não tem dinheiro, por aquele que não tem saúde, por aquele que não tem família, por aquele que não tem onde morar. A pessoa não precisa de nada para criar essa luz no seu interior e jorrar essa luz para o alto. Olha que coisa maravilhosa. E nós vacilamos e às vezes nos afastamos dessa arma, desse poder, né, que nós temos. O poder da oração está na prática do bem, porque orar por nós é amor, orar por alguém é amor. Aí, só para... Aqui em Tiago 13, existe uma fala. Está alguém entre vós aflito? Ore. Essa é a recomendação no Evangelho, aqui, Tiago 13. E aí, em Tiago 16, ele completa. Orai uns pelos outros, para que sareis. E ele pede que a gente perdoe as diferenças. Aí ele completa. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando ele pede orai uns pelos outros para que sareis, ele não está falando apenas da doença física.
Ele está falando da falta de perdão, da mágoa, do egoísmo, de se esquecer do outro, de não pensar no outro. Então, é essa cura espiritual promovida pela oração. Porque quando eu estou magoado com alguém, eu faço uma oração para aquela pessoa, a mágoa é igual um balãozinho murcha, perde a sua força. Então, nós não podemos dar ao mal a força que o mal não tem, mas dar ao bem toda possível e imaginável força. Então, Jesus, nas suas falas, ele coloca que orar é uma necessidade básica do espírito. Igual o nosso corpo tem a necessidade de comer, beber água, dormir, né? O nosso espírito tem a necessidade básica da oração para repor as suas energias e para não ficar um espírito murchinho e chuezinho no campo. Então, se nós queremos fortalecer o nosso espírito, como que eu me fortaleço? Através da oração. Uma resolve? Talvez não, mas melhora. 2 melhora mais, 3 melhora mais. Eu começar o meu dia com uma oração curtinha. Deus, obrigado por este dia, por eu estar viva. Deus, abençoe meu dia. Proteja os meus familiares, meus filhos, meus amigos. Você já conectou com essa coisa maravilhosa, dessa energia amorosa que ronda toda e qualquer oração sincera. O André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala ali que o poder da oração é eficiente como um antídoto contra males. Se você reza, além de melhorar o que já está ruim, você tem um trabalho preventivo. Então, se eu começo a sentir aquela agonia, eu faço uma prece para me equilibrar, aquela oração vai ser um antídoto para que eu não caia no desânimo, para que eu não fique com um desequilíbrio emocional, espiritual. Então, quanto mais nós orarmos, mais nós estaremos nos alimentando. Mas não é fazer aquilo que tinha antigamente, que a pessoa se esconde, vira um ermitão só orando, sem se comunicar com ninguém, sem estar com ninguém. Não, não é assim. É você orar com o seu olhar amoroso quando você olha o outro. É você orar de uma forma despretensiosa, desejando o bem, desejando a saúde, o sucesso seu, do outro. É orar para a natureza, agradecendo o sol, a chuva, o vento, as flores. É orar pelos amigos que preencheram um vazio na sua vida. É orar com gratidão por aqueles que em algum momento te ajudaram. Orar por aqueles que já partiram, pelos que estão aqui. Orar por aqueles que se julgam nossos inimigos. Toda oração é importante. No nosso lar, André Luiz, as pessoas comentam que André Luiz é a reencarnação de Carlos Chagas, né? Então, era o Carlos Chagas. Então, o André Luiz, ele está muito cético, como a geração dele, e ele desencarna doente, né? Ele com problemas de úlcera, com alguns problemas físicos decorrentes de cigarro, de bebida, né? Porque era charmoso naquela época, né? E aí, quando André Luiz desencarna, ele vai para uma zona do umbral de sofrimento. E ele sofre. André Luiz, embora fosse uma pessoa justa, uma pessoa honesta, íntegra na encarnação, faltava uma amorosidade maior a ele, né? Então, ele não rezava, ele não acreditava em nada disso, e ele ficou perdido no umbral durante 8 anos. Ele sofreu tanto que ele não entendia que aqueles 8 anos de sofrimento pareciam 8.000 anos, de tanto que o sofrimento era intenso. E ele chega um momento que ele fica num desespero. Mas André Luiz estava num desespero tão grande que ele não percebia todo o apoio espiritual que havia, porque ele não se conectava.
porque ele se fechava no seu mundo e não orava, né? Não se conectava com a luz. Mas no dia do intenso desespero, André Luiz, o nosso mentor, ele lembra que Deus existe e que as pessoas falam que Deus existe. E aí ele faz aquela prece, nem se julgando muito merecedor, mas ele estende as suas mãos, ele pede a Deus para estender as suas mãos paternais sobre ele e tirá-lo daquele sofrimento, minimizar aquela dor. Nesse momento que André Luiz, ainda vacilante na sua fé, no poder da oração, eleva o seu pensamento para a luz, como se uma fumaça se abrisse ali, no meio daquele lodo, daquela lama, daquele pântano asqueroso, onde ele estava, e surge uma criatura iluminada. Um senhor bem idoso, que chega até André Luiz. Nossa, que bom, André, que você chamou. Quem era esse senhorzinho, velhinho? Era Clarence, o mentor. E ali começa toda uma história. E depois André Luiz relata isso no seu primeiro livro, de nome Nosso Lar, que já é filme, que tem para ver nos inúmeros canais de TV, né? Então foi naquele momento uma oração que chamou a atenção dele. E ele mudou o padrão vibratório. Quando nós oramos, nós mudamos o canal como um rádio. Estamos ali na raiva, na dor, na mágoa, no desespero. Quando a gente ora, a gente muda esse canal e sintoniza numa rádio boa, né? De mensagens boas. Eu trouxe aqui para vocês uma historinha muito interessante, que foi contada, né, essa historinha, no livro Jesus no Lar, através de Ney Lúcio, em que Bartolomeu pediu a Jesus que esclarecesse quanto às respostas do alto, quanto às súplicas que os homens faziam, como que eles recebiam essas respostas, essas notícias. E aí Jesus, para responder, contou o caso, né? Havia um missionário do bem, Jesus começa a contar. Havia um missionário do bem que ele percorria as aldeias, acompanhado do seu cão e levando os ensinamentos celestiais. Uma espécie de um pastor, né? Quando anoiteceu, ele estava muito cansado e, sem identificar o caminho, ele orou e pediu a proteção de Deus. Preste atenção. Ele não especificou. Ele pediu a proteção de Deus e seguiu confiante, porque ele estava perdido na noite num lugar que ele não sabia. Aí, ele logo percebeu pela penumbra uma cova que seria propícia para o descanso dele. Quando ele foi instalar-se com seu cão neste buraco, nessa cova, uma grande quantidade de moscas vorazes, aquele enxame de moscas, né, atacou e impediu ele de se acomodar. E ele foi seguindo o caminho adiante para se livrar daquelas moscas nojentas, né? Mais adiante, ele viu uma ponte que dava acesso a um local plano e parecia um lençol branco sobre o solo que ele desejaria deitar sobre aquele lençol branco. Quando ele encaminhou-se para atravessar a ponte, do nada aquela ponte desabou. E ele ficou surpreso e não dava para chegar, então, naqueles lençóis brancos. Então ele tomou um outro rumo, muito preocupado com chuvas e trovões que estavam chegando. Ele encontrou uma árvore linda, robusta, um tronco com uma abertura, e ele buscou se apoiar naquela árvore. Só que houve uma ventania fortíssima e que derrubou aquela árvore. E ele, espantado, falou: gente, vou retomar a caminhada debaixo da chuva. E ele avistou um casebre ao longe, com uma iluminação tosca.
E ele pensou, nossa, que alegria, o coração chegou a palpitar. Eu vou bater a porta para que eu seja acolhido nessa tempestade. Só que quando ele bateu a porta, um homem ignorante, bruto, negou a hospedagem e o enxotou de lá. Ele, cansado, ele viu uns arbustos, chamou o cão e falou, vamos, deitar ali naqueles arbustos para a gente descansar. Só que começou tanto relâmpago e trovão tão forte, aquela barulheira, que o cãozinho, saiu correndo e fugiu dele. Ele sozinho, naquela noite, depois de ver a ponte que caiu e tudo mais, ele se viu sozinho numa tempestade, num lugar que ele não conhecia à noite, ele começou a chorar. E aí, ele pensou, Deus se esqueceu de mim, a minha oração não valeu de nada. Só que aí, ele ouvia gritos e palavrões terríveis, que deixavam ele angustiado, sem saber de onde vinham. Aquele barulho era o relâmpago, o trovão, a chuva, a água, palavrões, gritos, aquela confusão. E ele ficou ali no arbusto, quieto, e descansou e dormiu. Quando ele despertou, ele saiu daquele esconderijo improvisado. E ele ficou sabendo, por camponeses que estavam assustadíssimos ali próximos, que ladrões ferozes assaltaram aquela choupana e assassinaram seus moradores. Ele observou que a bondade divina o livrara também dos malfeitores, que se o cão estivesse com ele, ele iria latir e os malfeitores o dizimariam. Mas o cão fugiu, então ele ficou em silêncio e eles não pensavam que ele tivesse um outro ser humano para ser morto. Aí ele viu que aquela trilha, oposta à aldeia que ele ficava, ele foi chegando até a ponte rompida. E quando ele chegou na ponte rompida, o que ele achava que era um lençol branco era um pântano destruidor, que se pisasse nele como se fosse uma areia movediça, era engolido por aquilo. E ele agradeceu ao Pai a proteção, e ele viu que onde aquele tronco da árvore havia caído, um raio, próximo, mostrou que ali era um covil de lobos. Se ele entrasse naquele tronco, ele ia ser devorado pelos lobos. E ele viu também que aquela primeira cova, onde ele tentou deitar e as moscas o atacaram, era um covil de serpentes. Todos os pontos que ele tentou deitar e que foi atacado, aconteceu cada hora uma coisa, eram possíveis chances dele perder a vida. E ele se lembrou do que ele havia pedido ao Pai. Pai, me proteja dessa chuva. E aí ele percebeu que Deus foi perfeito, bondoso e generoso no seu socorro. Porque cada hora, naquela viagem perigosa à noite, ele foi protegido de todos os tipos de perigo. E conseguiu, junto a um arbusto, descansar naquela noite. Então, essa história foi contada por Jesus. E nós temos que lembrar que a bondade divina, ela abre estradas em locais que não tem nem caminhos, quando nós nos sentimos perdidos. Vamos lembrar dessa história, da reflexão de Emmanuel, e vamos buscar praticar o bem para nos tornarmos justos, para que a nossa oração tenha um poder ainda infinitamente maior do que já tem. Quando oramos, mudamos o padrão vibratório. A oração é um desejo, um pensamento, é uma afirmação que mora em nós. Então, nós precisamos de estarmos atentos a essas vibrações, pensamentos e desejos criados por nós e buscar nos ater ao bem, ao perdão, à alegria de viver, à gratidão por tudo que temos. Quantas vezes
Nós não temos a oportunidade deste Senhor da história que Jesus contou, de voltar nos caminhos percorridos para ter a noção de onde fomos protegidos. Quantas vezes somos ingratos em relação ao Pai? Porque não é porque nós não enxergamos e vimos o perigo que nós não fomos protegidos dele pelo Pai através da oração sincera. Quantos e quantos perigos já nos livramos, né? Então, vamos orar, mas orar com muita ternura, com muita amorosidade, trazendo a justiça dentro do nosso coração. E saber que sempre podemos modificar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação através de uma sincera oração. Rimou, né? Pois bem, então agora é o momento da gente fazer a nossa oração de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos colocarmos assim à disposição da espiritualidade, para que os nossos desejos sejam atendidos, para que a gente cresça, para que o outro cresça, para que os processos de cura se realizem, sejam elas espirituais, materiais. Então vamos fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre querido, Mãe Santíssima, mentores aqui presentes, espíritos amigos, familiares, queridos, todos os colaboradores deste momento de estudo e oração, que Deus nos abençoe a todos. Gratidão por estarmos vivenciando este momento, por estarmos fechando este pequeno ciclo semanal e por estarmos nos renovando em paz, amor, alegria, força, resignação, fé, esperança, luz. Obrigada, Senhor. Queremos te pedir por todos os nossos irmãos que estão neste momento com o coração oprimido diante da dor, do luto, do sofrimento, do orgulho da vaidade, do preconceito. Cuide dos nossos irmãos e de todos nós, Jesus, que estamos ainda tão doentes da alma. Cuide também dos nossos irmãos que se encontram doentes fisicamente, necessitando desse apoio. Cuide daqueles que partiram para a vida maior recentemente, para aqueles corações enlutados e para todos aqueles que já estão um pouco sem sentido, sem ver o sentido da vida. Fortaleça a todos, Jesus, que se comece o processo da cura, o processo da vitalidade, da energia positiva, o processo de instalar em nós esse olhar que tudo vê de positivo, esse olhar que procura o outro olhar com amorosidade, com carinho, com luz e harmonia. Jesus, Mestre amado, nós rogamos que os nossos lares sejam abençoados neste momento, todos aqueles que residem conosco, os nossos familiares, amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, que todos sejam abençoados nesta tarde em que nós refletimos sobre o poder da oração. Que cada um possa pedir pelos seus, que cada um possa garantir a tranquilidade, a fé, o amor e a esperança da vida que se constrói através da força que redescobrimos em nós. Obrigada, Senhor. Nós vamos rogar neste momento para que todos nós possamos receber as energias que vêm do alto
e que possamos sentir a diferença nas nossas vidas neste momento de estudo e oração, nos trazendo a possibilidade do equilíbrio, do aprendizado, da luz, da paz e do amor. Que o nosso Deus de bondade abençoe os nossos mentores e todos aqueles escritores que nos trazem esses textos, esses livros maravilhosos. Obrigada. Que nós tenhamos um excelente final de semana abençoado pelo Pai e que possamos aqui retornar na segunda-feira. Em nome de Jesus, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração dizendo: assim seja. Graças a Deus. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo e oração de hoje. Eu gostaria de pedir que quem gostou da nossa lição dê like para ajudar o canal, se inscreva no canal, divulgue. Você pode compartilhar o vídeo que você gostar, que você acha que vai ajudar alguém, pode compartilhar no WhatsApp, por e-mail, onde você desejar, para aquele amigo querido. Então, eu agradeço a presença de todos, recebo o meu abraço fraterno, de muita gratidão, e que nós possamos, sim, juntos, continuarmos nesta seara, confiantes, esperançosos, fortalecidos e esbanjando amor. Uma boa noite, até segunda, às 18 horas, se Deus quiser, Ele há de querer. Boa noite, amigos, boa noite, amigas.